Hoje à noite, o pastor Mark Finley, nosso orador e diretor do programa internacional Está Escrito, estará apresentando o tópico A Vinda dos 1000 Anos, o século de ouro ou desastre do mundo. Hoje à noite, certeza, estabilidade e segurança confiável. A cada noite desta série, um pouco antes do sermão, músicas belas têm abençoado nossas vidas. Ouça esta música. It's not
trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Hoje à noite, antes da apresentação bíblica, eu lhe convido a curvar sua cabeça comigo e orar. Pai, num mundo de confusão, num mundo onde homens e mulheres perguntam com mistérios sobre o futuro, eu oro para que enquanto examinamos Tua Palavra, enquanto examinamos o livro de Apocalipse, nossos corações possam ser aquecidos, enquanto somos atraídos a Ti. Ajuda-nos a não somente ouvir a mensagem que toca nosso intelecto, mas concede-nos o Cristo que transforma nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meu tópico hoje à noite é a vinda dos 1000 anos. Anos dourados ou desastre. O jato estava voando a cerca de 10.000 metros e a mais de 800 quilômetros por hora. A voz do piloto fraquejou enquanto ele fazia um importante anúncio de emergência aos passageiros. Senhoras e senhores, ele começou. Eu tenho boas notícias e más notícias. A notícia boa é: estamos bem adiantados, temos vento de popa e estamos fazendo um tempo excelente. A má notícia é: estamos com um nevoeiro forte e não tenho ideia de onde estamos perdidos. Será que esta é uma parábola de nosso tempo? Estamos perdidos na névoa enquanto nos aproximamos do ano 2000? Parece que sim, quando você lê o que algumas pessoas estão escrevendo e publicando. Existem tantas ideias diferentes e filosofias diferentes sobre o ano 2000. Existe um grupo chamado Contagem Regressiva do Terceiro Milênio. Agora, este é um grupo de adeptos da Nova Era, um grupo de líderes e filósofos da Nova Era. Em 1975, este grupo de adeptos da Nova Era, astrólogos e alguns médios disseram: dentro dos próximos 25 anos existirá convergência harmônica no mundo. Isto é, todas as nações e pessoas se unirão em harmonia. A razão que eles disseram em 1975 que isto aconteceria é porque as pessoas na Terra se tornariam deuses, sendo que todo mundo seria um Deus na Terra. Todas as nações se juntariam em harmonia universal. Bom, eles disseram isto em 75, estamos em 96 e temos somente mais 4 anos para algumas pessoas começarem a agir como deuses. Veja que nos fatos atuais existe guerra, conflito e discórdia, mas este grupo adepto da Nova Era diz que pelo ano 2000 existiria esta harmonia, mas não parece que a harmonia está chegando em algumas partes do mundo. Outro grupo olhou para o ano 2000 e um grupo de pessoas que você pode ler sua literatura, apanhá-los nas livrarias, eles se chamam os cristãos dominadores ou os cristãos em controle. Isso é o que este grupo de pessoas acredita. Eles acreditam que 2000 é uma porta para o governo de Deus na Terra. Eles acreditam que existirá um governo mundial. Eles acreditam que legislação religiosa será executada pelo poder civil. E eles dizem, igual ao Velho Testamento, onde você tem líderes de Deus, então Deus colocará um governo mundial na Terra. E leis religiosas serão aprovadas, e alguns deles estão neste momento promovendo legislação religiosa. Eles querem uma nação ou todas nações dominadas por Deus. Este é o pensamento deles. Existe outro grupo, muitos entre eles são cristãos, que quando olham para o ano 2000 dizem: existirá um arrebatamento que será real. E o povo de Deus será levado neste arrebatamento e outros serão deixados vivos na terra. E então eles estão esperando um arrebatamento. Eles definem que, embora a palavra arrebatamento não esteja na Bíblia, eles a definem como um desaparecimento súbito de crentes. Eles acreditam que os crentes serão apanhados e os ímpios serão deixados vivos na terra. Eles têm um cenário que eles falam a respeito: o templo sendo construído em Jerusalém e a Rússia invadindo a Terra Santa. Eles acreditam que o povo de Deus não estará aqui durante este período de tempo. Muitas visões penosas e confusas, e às vezes
a pessoa comum apenas levanta suas mãos e diz: o que está acontecendo aqui? Algumas pessoas estão falando sobre o ano 2000, algumas pessoas falando sobre eventos finais, mas parece que estamos muito confusos. O simples fato é este: que você e eu podemos ler a Bíblia, que podemos descobrir o que a Bíblia tem a dizer. Muitas pessoas estão lendo livros sobre a Bíblia, estão lendo livros de outros que falam o que a Bíblia diz, mas podemos ir diretamente à Bíblia, porque a Bíblia revela os eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Hoje à noite vamos olhar alguns destes eventos claros que precedem a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem, vamos ler juntos: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Este texto desmascara a mensagem do movimento da nova era. Este texto não fala sobre convergência harmônica da humanidade, ele fala sobre Cristo que desce dos céus. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Não estamos esperando a harmonia das nações na terra, estamos esperando Cristo voltar do céu. Mas este mesmo texto desmascara toda a ideia de um governo mundial, porque a Bíblia não fala sobre a solução ser um governo mundial. Ela diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele virá para dar a cada um. Ela não fala sobre a união da igreja e Estado como um governo mundial para resolver os problemas, mas fala sobre Cristo vindo para reinar do céu em seu trono. O que me diz do arrebatamento? Porque isto resolve o assunto. Ela diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A vinda de Cristo não é uma vinda secreta. A Bíblia diz que sua vinda é de um brilho deslumbrante. Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está claro para você, amigo? A Bíblia diz como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo voltar, será sem nenhum segredo. Ele virá em esplendor, ele virá em glória, ele virá em majestade, ele virá em brilho deslumbrante, ele virá para redimir seus filhos. Quais eventos precedem a segunda vinda de Cristo? O que realmente acontecerá quando Jesus retornar? O que acontecerá aos justos que estão vivendo na terra? E sobre as pessoas justas que morreram há séculos atrás, o que acontecerá a elas? E sobre as pessoas ímpias que estão vivendo na terra, elas continuarão vivas após a vinda de Jesus? O que a Bíblia nos diz? Não algum teólogo ou algum profeta da nova era, ou mesmo um padre cristão, ou pastor, ou ministro. O que a Bíblia diz que acontece quando Jesus voltar? Leiam comigo, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Percebeu a linguagem? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta do arcanjo. Linguagem que é inconfundível. Isto indica que a vinda de Cristo é com poder e glória. Todo olho vê, todo ouvido escuta. E a Bíblia diz: quando Cristo voltar, os fiéis ressuscitarão quando? Primeiro. Jesus desce pelos corredores do céu em esplendor e glória. Aqueles que morreram há séculos acreditando em Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo, obedecendo a Cristo, são levados para se encontrar com Jesus nos ares. Famílias são reunidas outra vez. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os que morreram fiéis são ressuscitados. Você colocou um esposo ou esposa para descansar em algum cemitério gramado, num lugar remoto?
Você colocou para descansar aquela esposa que morreu de câncer, aquele esposo que teve um ataque cardíaco, e hoje você está tão só, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aquele telefonema que você recebeu às 2 da manhã, dizendo que seu filho de 15 anos, passando a noite com um amigo, morreu num acidente de carro naquela noite. Eles estavam tentando avisar há algumas horas. E aquele filho ou filha que morreu de leucemia. Uma vez, algum tempo atrás, uma senhora veio a uma das minhas reuniões como esta, e eu estava falando sobre Jesus, a segunda vinda de Jesus, e falei sobre as campinas ventosas do Kansas, e desenvolvi uma cena imaginária de uma mulher vindo com flores para colocar no túmulo de um bebê que morreu com 6 meses. E eu disse: mamãe, imagine como vai ser quando Jesus voltar, e os túmulos serão abertos, e quando Cristo voltar em esplendor, e você vai colocar as flores no túmulo do seu bebê, mas enquanto está colocando, a terra treme e Cristo volta. O túmulo é aberto e um anjo desce e coloca seu bebê em seus braços outra vez. Eu simplesmente escolhi um nome qualquer, e eu disse: a pequena Amanda será colocada em seus braços novamente. Eu não sabia que uma mulher que estava sentada naquele auditório em 73 estava com 6 meses e meio de gravidez. Entretanto, ela escolheu abortar com 6 meses e meio de gravidez, sob pressão de outros. E por 23 anos ela carregou a culpa e estava emocionalmente aflita. Eu não sabia que ela estava no auditório. Eu não sabia que o seu terapeuta lhe disse para pôr um fim nisto, fazendo o funeral para o bebê e até dar um nome a ela, e a senhora a chamou de Amanda. Eu não sabia disto. E falei sobre Jesus e sua volta, e quando bebês são colocados nos braços da mãe, e quando encontramos nossos queridos outra vez. Depois daquele encontro, aquela mulher se aproximou e pegou minhas mãos com lágrimas em sua face. Depois ela me escreveu uma carta e disse: pastor Finney, eu estava quase desistindo. Eu perguntava se minhas tristezas e desapontamentos terminariam, se eu veria meu bebê outra vez. Mas hoje à noite, quando você disse Amanda, eu fiquei com calafrio por todas as minhas costas. Eu fiquei tremendo e dizendo: Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és tão amável. Deus, tu és magnífico. O teu amor é imensurável. E Deus, tu me deste a certeza de que me amas tanto que um dia eu posso ir para o céu e poderei ver meu bebê outra vez. E tenho boas novas para você, amigo. Algum ente seu morreu? Morte não é o fim. O túmulo não é um buraco escuro na terra sem uma manhã. O próprio Cristo virá. A Bíblia diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E a Bíblia continua: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, versos 28 e 29. Quantas ressurreições existem nessa passagem, amigos? Existem quantas? 2. Como elas são chamadas? De quê? Ressurreição de quê? Vida, e ressurreição da condenação. A Bíblia fala sobre 2 ressurreições, sem dúvida. A ressurreição da vida acontece quando? A Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Primeiro. Então a ressurreição da vida acontece primeiro. E a ressurreição da condenação, de acordo com a Bíblia, acontece em segundo lugar. A ressurreição da vida acontece quando Jesus voltar, descendo pelos corredores do céu em brilho deslumbrante, com todos os seus anjos chamando: João, saia para fora, Maria, saia para fora. Os túmulos estão abertos, homens e mulheres se levantam de seus túmulos renovados. Nova vida pulsa pelos seus corpos. Eles saem das sepulturas. Eles podem ter ido para o túmulo cegos, saem vendo. Eles podem ter ido para o túmulo aleijados, saem perfeitos. Podem ter ido para o túmulo com câncer, com reumatismo, com artrite, mas eles saem do túmulo com corpos saudáveis.
corpos vibrantes, cheios de vida nova. E sobre nós que estamos vivos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versos 52 e 53, e nós seremos transformados, sem rugas nos olhos. Todos os cremes para rugas do mundo não adiantam, amigos. Não importa quantos cremes você compre, você use, mas elas virão, porque você está envelhecendo. Nenhuma cirurgia nos olhos resolverá o seu problema. Plásticas não resolvem o problema, porque a verdade é, iremos para a sepultura. Estamos cada dia mais velhos, mas a Bíblia diz, Cristo virá e os vivos serão renovados, transformados. Os olhos do cego serão abertos, ouvidos do surdo destampados. Teremos energia para correr, nossos corpos pulsando com energia, vida, saúde e alegria e emoção. Você sabe, às vezes alguém me pergunta, Mark, você tem tanta energia todas as noites, você não se cansa nunca? A resposta é sim. Na verdade, eu tive uma experiência interessante uma noite. Eu não usava um microfone de lapela. Eu estava num auditório e tinha um desses microfones com fio, aqueles com fios por todos os lados, e quando eu andava ele parecia com um rabicho. O fio do microfone ficava pendurado. Um garoto estava sentado na primeira fila. Ele não sabe que eu escutei. Ele virou para sua mãe e disse, Hey mãe, é ali que eles ligam esse homem para ele ter toda esta energia? Quando você se levanta de manhã se sentindo cansado, quando seus ossos doem, quando você não consegue mais ir em frente, a boa nova é que o corpo em que você reside hoje será transformado quando Cristo voltar. Nós seremos transformados, e isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. De fato, quando Cristo voltar, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Não perca, quando Cristo voltar, os mortos fiéis são ressuscitados. Eles recebem corpos novos, os justos vivos são transformados e juntos, a Bíblia não diz que Cristo vem para ter um reino de Deus na terra. Não diz que Jesus vem e anda para lá e para cá por toda a terra. A Bíblia diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor. Onde encontraremos eles? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Cristo vem à terra para nos levar ao céu. Ele desce pelos corredores do céu e somos arrebatados para o céu. Os queridos se encontram no céu, bebês colocados nos braços das mães. Os justos sobem para o céu. E o que acontece aos ímpios? O que acontece aos perdidos? Eles são deixados vivos na terra? Qual é a condição dos perdidos durante este tempo? Que me diz dos perdidos? A Bíblia é muito clara. Você e eu não temos que adivinhar. A Bíblia nos conta, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deseja salvar a todos. Jesus deseja salvar todo o ser humano. Mas tem algumas pessoas que recusam sua misericórdia, rejeitam o seu amor. E a Escritura diz que não obedecem o Evangelho de Cristo. Pecado é material combustível às vistas do Santo Deus. E quando Jesus voltar, aqueles que o amam serão atraídos a Ele, como o metal é atraído ao ímã. Por exemplo, o sol. O mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. Nenhuma diferença no sol, mas diferença na cera e no barro. Pecado é combustível. Deus usa fogo no fim do tempo para purificar a terra do pecado. Se Ele não escolhesse fogo para purificar a terra, o pecado continuaria. Teríamos as mesmas crises, os mesmos pesares, as mesmas tristezas, os mesmos desapontamentos. Então a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele deu chances
após chances. Ele deu oportunidade após oportunidade, mas corações rebeldes que rejeitaram a Deus poluíram o universo no futuro. Com o pecado da rebelião, e voltaria o problema do pecado. Então Deus permite o fim do pecado, e o salário do pecado é o que, senhores? A morte. Então aqueles que são destruídos pelo brilho da volta de Cristo são destruídos por causa do pecado e da rebelião contra Deus. Isto é combustível quando Cristo voltar. Ficará alguém vivo na terra neste tempo? Jeremias 25, verso 33. Algum ser humano vivo? E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados. Isso significa pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. A Bíblia diz que eles não serão enterrados porque os ímpios são destruídos com o brilho da volta de Cristo. E a terra, neste ponto, é deixada deserta. Quando Cristo voltar, os justos vão para o céu. Quando Cristo voltar, os ímpios vivos são mortos. Mas você diz, o que de fato acontece na segunda vinda? Isto é claro, Jesus volta. Os justos vivos sobem para o céu. Os fiéis mortos são ressuscitados. Os ímpios vivos são mortos. Mas o que acontece finalmente ao planeta chamado Terra? Qual é a condição da Terra? Deus a deixa destruída para sempre? E por que Deus a deixaria destruída? E sobre o período chamado de 1000 anos? Quando isto acontece? Quando Cristo voltar, os justos sobem para o céu e os ímpios são destruídos. O período do milênio, ou o período dos 1000 anos, começa de acordo com a Bíblia. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso está escrito em Apocalipse 20, versos 1 e 2. Agora, este é o único lugar da Bíblia que fala sobre os 1000 anos. Às vezes usa a palavra milênio. Agora, a palavra milênio vem de duas palavras do latim. Mille significa 1000. Annum significa anos. A Bíblia não usa a palavra milênio, mas fala sobre os 1000 anos. Se você escutar a palavra milênio, é 1000 anos. Mas 1000 anos de quê? Lembre-se, a Bíblia disse: não se maravilhem, porque aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem para a ressurreição de quê? Vida. E aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia fala sobre duas ressurreições. A primeira ressurreição ocorre quando Cristo voltar. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A segunda ressurreição, como você verá, acontece no final dos 1000 anos. Então você tem um período de 1000 anos ligando a primeira e a segunda ressurreição. Qual é a condição da terra então durante este período de 1000 anos? E o que significa que Satanás será amarrado por 1000 anos? Ela diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Bem, onde Satanás é amarrado? Ele é amarrado em alguma cova? Ele é amarrado em alguma caverna subterrânea? E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações. Por que Satanás não podia enganar as nações durante os 1000 anos? Por que não? Bem, onde estavam os justos durante os 1000 anos? No céu. O que acontece aos ímpios durante os 1000 anos? Eles estão todos mortos. Satanás estará amarrado no abismo. Gostaria de saber como é que é este abismo? Gostaria de saber por que a sua prisão termina com os 1000 anos? Depois dos 1000 anos, Satanás será liberto. O que isto significa? Vamos ver se descobrimos. O que é este abismo? O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra para abismo é abussos. Abussos, vamos repeti-la juntos, por favor. Abussos. Esta palavra significa, é a mesma expressão de Gênesis capítulo 1, verso 2. O grego é equivalente ao hebreu do Novo Testamento. Isto significa sem forma e vazio.
Então a palavra abuso significa desolação, significa um lugar escuro. Então Satanás é amarrado por uma cadeia de circunstâncias na terra desolada. Não existe ninguém para tentar. A terra é a casa de Satanás. Satanás é amarrado em cadeias da escuridão nesta terra desolada por 1000 anos. Por que Deus deixa a terra desolada enquanto Satanás vagueia pelas cidades destruídas? Entre a morte e devastação ecoando e ressoando por todo o universo, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Terra revela uma ligação para o universo, que se um planeta está em rebelião contra o Deus do universo, ele se autodestrói. A terra desolada durante os 1000 anos mostra que a tristeza, desapontamento, angústia e devastação que o pecado traz teria destruído definitivamente, totalmente, completamente o planeta Terra, se Cristo não viesse. Então, perante todo o universo, Satanás vagueia pela terra e ecoando estão as palavras do Jardim do Éden. Antes do Jardim do Éden ser recriado outra vez, você sabe, na Bíblia está a história do Éden perdido e Éden recuperado. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, um mundo perfeito, Gênesis 1 e 2. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, um mundo perfeito. E entre estes 2 primeiros e 2 últimos capítulos está um mundo decaído pelo pecado. Deus revela para todo o universo que o pecado traz escuridão, devastação, desolação e morte. E até o próprio Satanás, quando vê as cidades, os prédios destruídos, o salário do pecado é a morte. E o povo de Deus, olhando para a terra, tem alguém aqui? Este texto é muito claro. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia. Sobre o que ele está falando da criação? Claro que não. Observei a terra. Quem estiver no céu poderá observar a terra. O povo de Deus, observei a terra e eis que estava assolada e vazia. E os céus e não tinham sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo. E todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia. Alguém vivendo na terra durante este tempo, sim ou não? A Bíblia diz o quê? Nenhum homem, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Como as cidades foram derribadas? Jeremias 4, versos 23 a 26. Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, as cidades da terra estão derribadas, a terra está desolada. Mas e o povo de Deus? Onde estamos durante este tempo? Apocalipse 20, verso 6. Você lembra que já lemos que os mortos em Cristo são ressuscitados, que os justos vivos e mortos sobem e encontram com Ele nos ares. Você recorda, Jesus disse em João 14: vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. A Bíblia ensina que somos arrebatados para encontrar Cristo e iremos para onde Ele está. Apocalipse 20, verso 6. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Enquanto os ímpios são destruídos na terra, sentamos em tronos, somos príncipes, princesas, temos sangue real correndo por nossas veias. Você pode não saber, mas você é filho do Rei do Universo. E um dia você reinará com Ele. Um dia você sentará em seu trono com Ele. E um dia, antes que Cristo permita que a Terra Santa desça, um dia antes desta terra ser recriada, porque a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Quando será? Vamos ler? A Bíblia diz, Deus cria um novo céu e nova terra. Quando será? Vamos ver. Mas antes de tudo isto, você e eu, durante os 1000 anos no céu. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?
antes de Deus destruir finalmente Satanás e os anjos maus, antes dos ímpios serem ressuscitados na segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, antes de Deus colocar um fim ao pecado do céu. Sentamos com Deus e Deus nos pergunta: poderia ter feito algo mais para salvá-los? Meu amor poderia ter sido maior? Poderia ter sido mais misericordioso, ter sido mais bondoso, ter sido mais compassivo? O que poderia ter feito? A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. No céu, vamos supor que você esteja lá, e o segundo filho não está lá, sua filha não está lá, alguns cristãos da igreja não estão lá, e você está sentado lá dizendo: onde estão eles? Você não sabia dos pecados secretos, e Jesus diz: olha, aqui estão os registros de suas vidas, aqui está tudo o que eu fiz para salvá-los. Durante os 1000 anos, Deus responde todas as perguntas que você possa ter, toda pergunta sobre tristeza e pesares, toda pergunta sobre desapontamentos em sua vida. Veja, quando vier o fim do tempo, ficará revelado claramente que Deus fez todo o possível para salvar todo ser humano, que Deus não foi responsável pelo sofrimento, Deus não foi responsável pelo mal, que Lúcifer foi o líder atrás de tudo. E cantaremos um dia, Apocalipse 16, verso 7: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, ecoando e ressoando por todo o universo. Deus, seus juízos são verdadeiros. Tu fizeste todo o possível para salvar a cada ser humano. Deus, teus juízos são justos. Deus, tu não poderias ter feito mais nada. Deus, tua misericórdia é incansável. Deus, tu és tão paciente para comigo. Eu tentei rejeitá-lo tantas vezes, mas Deus, tu fostes paciente e bondoso. Ele abrirá os livros, Ele mostrará: ó Deus, eu pensei que aquela era a minha maior tristeza, eu pensei que aquilo era a maior ruína de minha vida, quando meu marido me deixou, talvez quando minha esposa me deixou, quando o tumor no meu seio era maligno. O Senhor, foi tão terrível quando eu tive que fazer quimioterapia, mas agora eu sei, Deus, que em todas as tristezas tu estavas lá, em cada desapontamento tu estavas lá, em cada pesar tu estavas lá, e em detalhes Ele explicará tudo para você, amigo. Ele abrirá os registros em detalhes, e veremos Deus conosco, Deus ao nosso lado, Deus nos animando, Deus nos carregando. Durante o milênio, os justos estão no céu. Durante o milênio, a terra está desolada. Satanás está algemado. Satanás é amarrado pelas circunstâncias, mas a Bíblia diz, Apocalipse 20, versos 7 e 8: e acabando-se os 1000 anos. O que significa acabado? O que significa concluído? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Espera um pouco, eu pensei que todos estivessem mortos, como Satanás pode sair a enganar as nações no fim dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5: mas os outros mortos, isto é, aqueles que não são justos, isto é, aqueles que não foram arrebatados para encontrar Cristo no céu, isto é, aqueles que não estão vivendo com Cristo no céu, aqueles destruídos pelo brilho da sua vinda, aqueles em seus túmulos que morreram antes do fim. Mas outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Quantas ressurreições existem? 2. A ressurreição da vida no começo dos 1000 anos, mas a ressurreição da condenação virá quando? No final dos 1000 anos. E então os ímpios mortos são ressuscitados. Na ressurreição da condenação, Satanás sai para enganar as nações. O planejador do mal, vendo os ímpios ressuscitados, diz a eles: venham comigo. Podemos reconstruir este planeta. Venham comigo. Este planeta pode ser usado como uma plataforma para tirar Deus de seu trono. Lúcifer diz: este planeta pode ser usado como meu centro de comando do universo.
Que coisa horrível. Duas ressurreições. A primeira na segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos justos. A segunda no fim dos 1000 anos. No fim dos 1000 anos, a Bíblia diz, João escreve em Apocalipse 21, ele diz em Apocalipse 21, verso 2, leia comigo por favor. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A cidade santa, Nova Jerusalém, começa a descer do trono de Deus. Todo o universo se reúne ao redor do trono de Deus. Todo o universo se centraliza no centro de comando cósmico, no centro de controle do trono de Deus. Mas João diz, e ouvi uma grande voz. Aqui está um anúncio divino. Aqui está um anúncio que vai de estrela a estrela, de planeta a planeta. Aqui está um anúncio que Deus está mudando sua capital, que a Nova Jerusalém está sendo transferida do céu para a terra. E vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. Amém por esta palavra. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eles verão a sua face no fim dos 1000 anos. A santa cidade desce. Este é o drama dos séculos. Este é o fim da controvérsia entre o bem e o mal. Isto faz Hollywood parecer uma imitação barata. Isto faz Hollywood parecer farsante. Isto faz Star Trek parecer peça infantil. Estamos no fim do mundo. Os eventos finais chegam a uma conclusão. A cidade santa desce. Os ímpios são ressuscitados. Satanás, com sua hoste má, vê aquela cidade e Satanás diz, podemos tomá-la. Satanás diz, podemos destruir a Deus. Satanás diz, podemos tirar Deus do seu trono. A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade santa desce. Satanás e todos os anjos do inferno veem ela descendo. Satanás com os anjos corre e cerca esta cidade. E a Bíblia diz, capítulo 20, verso 9, leiam juntos, mas desceu fogo do céu e os devorou. Eles correram para a cidade. Eles cercaram a cidade. Eles disseram, podemos tirar Deus do trono. E o fogo da presença de Deus devora Satanás. O fogo da presença de Deus devora os anjos maus. Enquanto a cidade paira sobre a terra é consumida em chamas e é purificada por essas chamas. A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 14, leamos juntos, esta é a segunda morte, sem mais morte. A morte é lançada no lago do fogo e destruída. O pecado é lançado no lago de fogo e é destruído. Pecadores lançados no lago de fogo, eles são destruídos. Satanás é lançado no lago de fogo e ele é destruído. Seus anjos maus são destruídos. E das cinzas deste velho mundo, 2 Pedro 2, verso 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Juízo final. Pecado, Satanás, iniquidade, maldade, rebelião acabarão. No fim do milênio, Satanás ataca a cidade. A terra é purificada com fogo. E então a Bíblia diz, Deus criará, 2 Pedro 3, verso 13, entretanto, leiam juntos, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça ante nossos olhos. Das cinzas do velho mundo, Deus criará aqui um novo jardim do Éden. A terra é carpetada com verde vivo. Riachos puros e correntes fluem pela paisagem. Lagos puros
adornam a paisagem. Flores com seu dourado, vermelho, matiz, lilás, laranja, florescem. Existem árvores frutíferas, campos agitando os grãos, magníficos campos floridos. A terra é recriada, é o céu na terra. A cidade santa desce, a capital de Deus é aqui. Deus habita entre nós, Deus anda conosco e Deus fala conosco sem pecado, amém, sem tristeza, sem pesar, sem desapontamento. Não existe pragas nas rosas que enfeitam a paisagem, frutas em abundância nas árvores, maçãs e laranjas e bananas e até algumas mangas e pêssegos. A terra recriada, saída nova das mãos do Criador. Meu amigo, se Deus pode pegar este mundo pecaminoso, se Deus pode recriá-lo, se Deus pode pegar o ar poluído e torná-lo ar puro, se Deus pode pegar os rios poluídos e torná-los rios puros, se Deus pode pegar olhos cegos e abri-los, se Deus pode pegar ouvidos surdos e destampá-los, se Deus pode pegar mãos aleijadas e torná-las vivas outra vez, se Deus pode pegar a terra desolada durante o milênio, com cidades devastadas, uma escura, desolada a terra, e se Deus pode torná-la como o jardim do Éden, pense no que este mesmo Deus pode fazer com sua vida. Se você está desanimado hoje, se você tem desapontamentos em seu coração hoje à noite, este Cristo com braços abertos quer te salvar. Este Cristo com braços abertos quer mudar a sua vida. Este Cristo com braços abertos, este Cristo tomará um mundo e criará um novo céu e uma nova terra. Este Cristo que recriará o jardim do Éden outra vez na terra, Ele quer criar o jardim do Éden em seu coração. Por que será que no final do tempo alguns são salvos e alguns são perdidos? Na hora final da terra, quando a cortina é retirada, quando o capítulo final é escrito num livro chamado Planeta Terra, existirá apenas duas classes: os salvos e os perdidos. Quando Cristo vier pela segunda vez, existe apenas o salvo e o perdido. Ou você sobe com Ele e é salvo para sempre, ou você é destruído pelo brilho de sua vinda, por causa da rebelião no coração, ou você fica no túmulo se você é iníquo. Na segunda vinda de Cristo, apenas duas classes. Durante os 1000 anos, existem apenas duas classes: aqueles que estão no céu com Cristo, adorando ao redor do seu trono, e os ímpios que estão mortos e seus corpos estão sobre a terra ou embaixo da terra. Só duas classes. Quando Jesus Cristo vier, quando Ele vier no final do período do milênio, terceira vez, no final do período do milênio, enquanto Ele vem com a cidade santa descendo com a cidade, ou você está com Cristo destro da cidade santa, ou você está com Satanás atacando a cidade. Estará seguindo a Cristo e dentro da cidade, ou seguindo Satanás e fora da cidade. Apenas duas classes. Meu amigo, esta noite, se Deus pode pegar um velho mundo devastado e recriá-lo, Ele pode recriar seu coração. Ele pode tirar a rebelião, Ele pode tirar o pecado endurecido em seu coração. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Qual é a diferença entre ser salvo ou perdido? Não depende de Deus. Deus fez todo o possível para salvá-lo. A diferença é sua escolha. Sua misericórdia está lá, seu amor está também, sua compaixão também. A diferença é a sua escolha. O passado é uma memória, o futuro é um sonho, mas este momento é seu. Enquanto curvamos nossas cabeças, existe algo em sua vida que está te prendendo de se entregar a Cristo?
vale a pena você se prender a isto? Ninharias, fraudes, ostentação. Vale a pena se prender àquele relacionamento, àquele dinheiro? Vale a pena se prender a isto? Se você for se prender e se perder, por que não dizer hoje à noite a Jesus: meu coração é teu, existe um novo mundo chegando, quero viver contigo neste novo mundo para sempre e sempre e sempre. Senhor, abra meu coração. Senhor, retire qualquer coisa que não esteja em harmonia com tua vontade. Hoje à noite, antes de orarmos, escute, neste silêncio, orando pessoalmente, Jennifer cantar. Pai, hoje, o desejo de nossos corações é que coloques o teu caminho em nossas vidas. Pai, a questão é crucial: servir a Cristo ou servir ao mal? Existem hábitos em sua vida, hábitos que nos prendem. Hoje à noite vamos dizer: Jesus, retire-os, faça a tua vontade. Existem atitudes em sua vida que te amarram como grandes correntes. Senhor, quebre as correntes, faça hoje a tua vontade. Pai, alguns de nós temos lutado com as verdades que descobrimos aqui, mas hoje à noite oramos para que seja feita a tua vontade. Pai, ajuda-nos a ficar mais perto de ti, seja feita a tua vontade. Senhor, hoje à noite, se tivemos receio, se tivemos medo, se ocultamos algo, Pai, não queremos mais fazer isto. Só queremos dizer: Jesus, faça a tua vontade em nossa vida. E entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Você não pode perder as nossas próximas palestras. Deus os abençoe e boa noite.